Olá, primeiro ano, tudo bom? Possivelmente, Linguagem e Pensamento, capítulo 4, é o último capítulo que vamos ver esse ano, porque temos atividade correndo, que eu já dei na semana passada para vocês, que está valendo nota, aí temos avaliação, temos recuperação, temos postagem disso, então automaticamente não temos muito mais tempo esse ano, né? O mês de outubro está acabando, o mês de novembro é mês de se estruturar, para a gente acabar vendo dezembro o que vamos fazer com as notas e essas outras coisas. Coisas normais de sala de aula, tá? Se vocês escutarem um ser revoltado aqui, é minha cachorrinha, tá bom? Então, aqui nós temos uma foto de um senhor que se chama Tropa de Elite. Ele simula um soldado, né, da Tropa de Elite. Isso ocorreu numa disputa de terras em Campo Grande, São Paulo, quando tentaram retirar pessoas que estavam ilegalmente no terreno, inclusive esse senhor, né? A justiça despejou eles, então eles estavam tentando lutar pelo espaço deles. Aqui no item 1 a gente vai ver que a fotografia é um tipo de linguagem. Eu pretendo mostrar algo com a fotografia, então toda vez que eu bato uma foto minha da selfie, eu quero mostrar algo. Se a gente soubesse trabalhar um pouco mais fotografia, teríamos plano de fundo, luz, sombra, o que mostrar, que plano evidenciar, essas coisas assim. Já a linguagem falada, ou a linguagem escrita, ou a linguagem cinematográfica, ou sei lá, a matemática, assim, são mais estruturadas. A fala é uma linguagem muito estruturada. Então aqui, ó, item 2, o que é a linguagem? A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com os nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca, tá? Então, o objetivo principal da fala, e também aqui nós mais vamos encontrar, né, que é a fala oral, isso que eu estou fazendo aqui para vocês, tentando explicar, é nos fazer entendidos. Eu tentando dar aula, estou tentando que vocês entendam o conteúdo, ou vocês simplesmente na padaria pedindo pão, né, vocês tentam se tornar entendidos. Né? Eu quero pão. Né? Automaticamente parece simples, mas se eu chegar na padaria e começar assim, ó, o cara vai entender, mas vai demorar, vai custar um pouco. Então, se eu entrar numa loja de celular e largar o celular lá e conserta, o cara vai perguntar, mas o quê? O que ele está fazendo? Se eu for no médico e sentar na cadeira e o médico, o que tu tem? Adivinha, doutor? Então, não vai dar certo. A fala é usada, a linguagem é usada para a gente se explicar, para a gente se entender. Então, a linguagem verbal, que é a mais usada, que é a fala em si, e a escrita e a leitura, né, tá aqui embaixo, aqui, um pouco abaixo do meu ícone, do meu rosto aqui, ó. A linguagem verbal, contudo, não é a primeira linguagem que aprendemos na nossa vida, tá? A criança aprende a chorar. Só que o choro, vocês têm que entender que o choro é adivinhar, né? A criança está chorando, a mãe e o pai conhecem com o tempo quando a criança está com fome, quando a criança está com dor, quando a criança está toda cheia de cacaca. Então, é um tipo de comunicação, né? Quando a minha cachorra aqui está vacuando, protestando com os cachorros do vizinho, eu entendo que ela está revoltada e comprando briga com os cachorros do vizinho, mas ela não chega ali e me conta qual é a treta que está ocorrendo. Então, eu até posso dizer que existe uma comunicação do animal, mas ela é extremamente limitada. Ela é extremamente limitada. Hoje de manhã, por exemplo, fomos usar fruta para a cachorra aqui de casa, que ela come mais frutas do que a família em si. Foi apresentado numa mão, eu dei numa mão um pedaço de banana e um pedaço de goiaba e disse para ela escolher. E ela olhou para a banana e olhou para a minha cara. Todo mundo vai dizer que eu sou louco, mas eu entendo que o cachorro está se comunicando comigo. Mas ele não disse, eu quero banana. Não, tá? Então, automaticamente, vocês percebem que o ato da fala, ele é essencial para a gente se entender. Se vocês acham isso uma besteira, tenta ir para outro país. Tenta ir para um país que fala castelhano, que é semelhante ao português. Semelhante, mas é igual. Para vocês verem a dor de cabeça que é a gente tentar se comunicar. Então, para isso, né, a nossa fala desce uma estrutura. Quando eu peço para vocês fazerem o texto dentro das normas, padrões da língua portuguesa, é que tem que vir um negócio que eu entenda, né? A definição do filósofo Charles Sanders Peirce é uma coisa que está no lugar de outra.
Então, automaticamente, quando eu falo, eu tento comunicar uma coisa, eu tento explicar. Então, quando eu digo assim, ó, esta careta, tá? Esta careta, a palavra careta, né? C-A-N-E-T-A, está no lugar do. Aí, se eu estou lá na sala de aula, que eu vou conversar com vocês, eu faço assim, ó. Vocês vão saber qual é a caneta, mas se eu não disser peguem uma caneta e sublinhem, a comunicação ficou falha. Então vocês sabem, por exemplo, da estrutura da frase peguem, que é o ato de segurar, a caneta, ou pen, né, se fosse em inglês, pen, né, peguem a caneta e sublinhem. Vocês sabem que o ato de sublinhar é passar o risquinho debaixo da palavra. Pronto, estamos nos comunicando. Se, caso vocês não entendessem o que eu estou falando, eu teria que explicar, tá? Então, quando tu vai aprender a linguagem de informática, maximiza o texto e minimiza o texto. Hoje, muita gente sabe o que é isso. Muita gente sabe o que é um e-mail, tá? Agora, maximizar é aumentar e minimizar é diminuir, né? Uma outra palavra da informática que talvez a maioria não conheça, ou conheça, eu espero que conheçam, renderizar. Renderizar é o quê? Renderizar é o processo que demora para eu pedir para o celular fazer algo e ele executar. Por exemplo, eu clico no ícone da câmera fotográfica e ele demora alguns segundos para abrir a câmera fotográfica, ele está renderizando. Ou seja, ele está indo lá na memória do equipamento, dentro dos programas, achando aquilo que eu pedi e executando o programa. Quanto mais memória e processador eu tiver, melhor isso vai acontecer. Pronto, então nos comunicamos, tá? Saber o contexto em que ele ocorre e ter familiaridade com a criança que assim expressa, vou botar assim, por que está sublinhado? Que quanto mais palavras logo abaixo a criança aprende, melhor a gente se comunica. Então, quando a criança chora, eu tenho que adivinhar. Quando a criança começa a aprender algumas palavras, né, mesmo que seja água, que algumas crianças começam a falar água, não sei porquê, em vez de dizer água, né, tu começa a entender. Senão ela vai apontar para o copo, daí tu vai tentar entender, é mamadeira, é chá, é água, é o quê? Então, quanto mais palavras eu souber usar, quanto mais códigos e símbolos eu puder expressar, melhor. Então, o domínio do vocabulário nos permite se tornar entendidos. E quanto mais entendido eu sou, melhor eu consigo me realizar na vida. Vamos deixar desta forma. Então, é muito complicado, por exemplo, tu jovem, né, e pedir um emprego e começar, pô bicho, pô meu, não, olha as tretas, olha o contratante, ele já domina o vocabulário de uma empresa, por exemplo, maior do que o seu, e esse vocabulário que você usa é pobre. E automaticamente pode definir o seu emprego ou não. Então, dominar o vocabulário também é dominar nossa vida profissional e muitas outras. Eu não vou ter muita dificuldade em namorar dominando o vocabulário de um jovem, tá? Porque possivelmente a pretendente ou o pretendente que eu quero também vai dominar essa língua. Mas eu preciso saber o vocabulário mais específico, quanto mais signos eu souber, melhor eu vou me sair da vida em outras situações. Então, ó, aqui tem tipos de signo. Ele vai colocar aqui que o signo está no lugar do objeto, que eu já expliquei na caneta, é uma representação. Então ele usa o exemplo aqui de um carro. Eu posso usar a palavra carro, né, escrever carro, né, como está aqui, ó, eu posso usar o termo carro, espero o meu celular renderizar, por favor. Então, ó, um carro pode ser escrito, ele pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, pela palavra carro, pelo som do motor acelerando, né, e muitas outras coisas que podem representar carro. Então, o ato do signo, né, e isso nos torna entendidos. Então eu posso dizer para a pessoa que chegou no hospital, não fumar. Mas eu também posso botar um círculo, né? Um círculo com risco, né? E o cigarro no meio desse risco, eu vou entender que é não fumar, porque eu já assimilei esse código. Eu já peguei este código, né? Então, um ícone, ou conforme está aqui a mocinha aqui do lado, ela representa, essa pintura é de uma determinada tribo. Deixa eu ver se está aqui. Que eu esqueci, não sei porquê.
Aí, os tapajós vão ter outro tipo de pintura, diferente. Outro padrão de risco, por exemplo, aqui, ó. Esse padrão da bochecha que está aqui, né, é só usado para essa tribo indígena. A outra tribo vai usar outro padrão, que é um tipo de comunicação, que é um tipo de entendimento. Uma linguagem que os manos vão conhecer mais é a pichação da parede. Aqueles desenhos tortos e mal acabados que tem no muro, eles representam um grupo específico de pessoas que dominam aquele lugar. Então, é uma linguagem. Uma palavra que representa perigo, que representa aqui, que nem está pichado aqui perto da minha casa, se roubar a quebrada, leva a balada, né? Eu não domino a arte jovem, nem a arte do corre, mas eu sei que se eu roubar alguma casa da região da minha rua aqui, eu vou ser recebido a bala, porque eles não querem bagunça. Então eu não preciso ser um entendedor do mundo das drogas para saber que eu tenho que ficar no meu canto. Né? Até por sinal, eu não sei se é ruim ou se é bom. Estão entendendo? Mas eu domino esta linguagem. Né? Vocês desculpem que eu tenho que andar para frente e para trás aqui, porque está em PDF, então fica um pouco chato, mas é por ali. Aqui ele mostra a chuva, eu posso... cheiro de chuva, a chuva caindo, o barulho da chuva. Voltando lá. O signo é aquilo que representa o objeto que eu me refiro. Tá? Então, vamos botar aqui, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai saber. Pão d'água com queijo e mortadela. Eu não estou mostrando o pão d'água para vocês, mas vocês sabem o que é um pão, um queijo e uma mortadela. E, por sinal, o cérebro de vocês já fez assim, um café, né? Ele já ligou outros símbolos, outras situações, outros pontos. Então, nós estamos nos comunicando. O ser humano domina essa arte muito melhor que qualquer outro animal do planeta. Tá? Pode ser que eu entenda, né? Que eu entenda o que o meu cachorro quer. Se ele apontar para o pote d'água, para o pote de comida... Se eu o conheço há muito tempo, eu sei que ele está com dor, que se ele não está, se ele está irritado, se ele está com medo. Mas eu preciso fazer essa ligação. Eu preciso fazer a ponte entre o que eu aprendi do meu animal com aquilo que ele está expressando agora. Então, esse tipo de comunicação, ele é de mão única. Eu entendo, mas o animal não entende. Ou vice-versa. Então... eu sei que a vaca no pasto, quando ganha um bezerro, ela tem um tipo de mugir específico para aquele terneiro. E eu não faço ideia o que quer dizer. Nem eu, nem vocês. Então, assim, o animal ele reconhece minha voz, ele reconhece uma série de comandos, porque ele aprendeu aquilo ali. Ele associa o nome, como eu associo o nome, o animal associar o nome dele, que pertence a ele, é igual eu da minha fase. Então, o meu nome está ligado a mim de tanto eu escutar ele. Se de uma hora para outra batesse a minha cabeça e perdesse a memória, não faria sentido nenhum o meu nome para mim. Se eu chegasse a perder a memória do meu nome. Então, o mesmo jeito que o animal aprende algumas coisas, eu também aprendi. Por erro e acerto. Eu sei que quente machuca, porque eu já me queimei. Eu sei que a energia elétrica dói, a lambada pode me matar, porque eu já levei choque. O animal também associa isso. O problema é que ele não consegue transferir, porque, primeiro, até que saibamos, muitos poucos animais têm a garganta para poder falar. Né? Então, nós temos a família dos periquitos, dos papagaios, e nem todos eles falam. Tá? É preciso domínio, ter uma língua arredondada, que é essa nossa aqui, né? Só um minutinho. Assim, ela tem que ser arredondada, tem que ter as cordas vocais, né? Só o ser humano e os papagaios e os periquitos da família, ele tem cordas vocais, os restos não tem. Então, meu cachorro nunca vai falar na minha vida, pelo menos, porque ele não tem cordas vocais. Professor, mas se evoluir? Bom, se evoluir, a gente pode esperar 10, 15, 1 milhão de anos e aí a gente descobre. Mas até lá, não vai falar. Um macaco, por exemplo, ele consegue aprender código de sinais, né? Que agora está muito em voga, que a gente vê tudo quanto é coisa, código de sinais. Ele consegue, então, expressar parte do pensamento dele. Mas ensinar 50 palavras para o macaco é algo de anos.
Demora muito tempo. E o animal saber que aquele símbolo significa aquilo que ele pensa, demora também muito mais. Então, é mais ou menos eu que tentar explicar uma coisa que eu não entendo, né? Eu fui comprar uma peça do meu carro outro dia que está estragada, é o esguicho da água da parte de trás. Até eu descobrir o que era a palavra esguicho, ou associar que aquele negócio é esguicho e ir lá explicar para o vendedor, nós ficamos lá uma meia hora, até que eu tive que ir lá mostrar no carro o que eu queria. Aí ele falou, o esguicho, assim, algo tão simples. Então, nem sempre a gente sabendo um monte de coisa também vai saber se comunicar, né? Então aqui, ó. Aqui ele fala do repertório de outras línguas, né? Nessa parte aqui, ó. Aí nós temos a música. A música é um tipo de linguagem, mas ela tem um repertório limitadíssimo. Então ele coloca aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Temos os sustenidos e temos os bemóis, tá? Meio os tons e essas coisas assim. Então, uma linguagem limitada. A matemática também, ela tem uma linguagem limitada às regras da matemática. Então, a fala ainda é a que mais tem possibilidades, tá? É a que mais pode ter condições da gente se fazer entendido. Então, aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Além do repertório, também preciso, que se estabeleçam as regras de combinação dos signos. Quais podemos usar juntos, quais não podemos. Na linguagem fotográfica, ponto de vista, iluminação. No semântico eu não posso usar, por exemplo, descer lá embaixo, subir lá em cima. Essas são palavras que não fecham, que não combinam. Então, existem as regras. Essas regras do português, que eu não vou me adentrar aqui porque vai ficar um vídeo longo, né, são as regras de bem comunicar e bem escrever. Então, se eu quero mostrar uma coisa numa fotografia, se eu quero mostrar meu rosto, eu não devo bater uma foto contra o sol. Vai aparecer o sol e não meu rosto. Eu tenho que saber dessa regra de iluminação. Se eu quero me fazer entendido que já existe até uma brincadeira ali na internet, roubarão a minha casa. A pessoa escreveu errado, em vez de escrever com M, né, de roubaram, que é passado, escreveu com tiozinho, ou, né, que é futuro, roubarão. Então, se vão roubar, eu posso prevenir. Se foi passado, então já não tem mais o que fazer. Essas regras ali são importantíssimas para a língua portuguesa, tá? Então, é a questão semântica. Deixa eu ver aqui. É o repertório de signos, quanto mais palavras eu domino, quanto mais eu leio, por exemplo, mais eu vou dominar as palavras, quanto mais vocabulário eu tiver, melhor eu me comunico. Então são regras da comunicação. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Aqui ele dá o exemplo do Chico Bento, que vai falar que ele fala tudo errado, que ele domina outro tipo de linguagem. Outra, árvore. Quando eu digo árvore, todo mundo sabe que eu pé de alguma coisa verde plantada lá no canto. Mas se eu disser laranjeira, macieira, pereira, figueira, coqueiro, bananeira, um pé de ficus, um pé de hibisco, então eu preciso dominar aquilo que eu estou falando. Quando eu falo árvore, eu entendo, o carro bateu na árvore. Bom, qualquer coisa que estava lá na beira do barranco que tem uma copa é uma árvore. O carro bateu no pé de eucalipto. Pronto, já defini melhor a palavra, já defini melhor os signos. Então, essa dominação do signo me faz entendido e me faz entender. A construção da significação é o que eu estava colocando para vocês, né? Aqui ele dá o exemplo de manga. Existem a palavra manga de chupar, manga da camiseta, manga de mangar. Quando eu estou rindo de alguém, hoje a gente chama de bullying, mas é de mangar. De rir da cara. Então, um outro exemplo que a gente pode dar, eu posso dar a significação banco. Ou palavrinha da língua portuguesa muito uso, banco de dados, banco de sentar, banco bancário, banco de fotografia, banco de arquivamento, e assim vai. Eu tenho que dar uma função para aquilo ali. Só largar aquela palavra não vai resolver nada. Eu tenho que dar o sentido para aquilo ali, eu tenho que construir uma significação. Vá lá no mercado comprar leite. Bom, se aqui em casa a gente só toma leite de vaca, beleza, mas existe o leite de vaca, o leite de amêndoas, o leite de coco, o leite de arroz, o leite de soja e assim vai. Entenderam, né? Eu preciso construir um significado para aquilo que eu estou falando.
Tipos de linguagem, eu já falei para vocês, a matemática, a informática, a da música, da fotografia, a da pintura, a falada, a escrita, e assim, vai variar bastante de um lado para outro. Aqui nós temos as combinações de imagem. Linguagem verbal, eu já expliquei para vocês, que é a da fala, a mais usada, por sinal, é aquela que a gente mais vai se entender, e é aquela que a gente consegue transcender, porque a linguagem verbal eu consigo ligar passado com futuro, com presente, eu consigo contar uma história, eu consigo me fazer entendido. Eu estou passando mais rápido porque eu já expliquei. O texto só está elucidando e explicando melhor. Tá? E vocês já leram também, porque vocês vão procurar as palavras ali. Então, a linguagem verbal é a mais utilizada. Agora aqui ele fala, funções da linguagem. Para que exista a linguagem, eu preciso de um emissor e eu preciso de um destinatário. É o que está aqui. Então, eu preciso ter um contexto, eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter um contato e eu preciso ter um código. Então, eu vou deixar escrito para alguém te deixou escrito ali na geladeira. O jantar está na geladeira. Esquenta. Então, eu preciso do emissor, eu preciso do contexto, comida. Eu preciso da mensagem. Para quê? Eu preciso do contato. O contato é para quem eu estou mandando. No caso, eu escrevi, eu posso mandar uma mensagem. E o código é o sistema de palavras que eu vou usar. Aí nós temos, isso é da língua portuguesa. A expressiva, a expressão da fala, a referencial, a poética, a fática, a metafísica, metalinguística, desculpa, e a conotativa. Aqui abaixo explicados. Então, a função referencial da fala é orientada para o contexto da comunicação. Então, ali dá um exemplo, hoje faz frio. Então, ela se refere a algo. Hoje está quente. Então, a função expressiva ou emotiva está no emissor que declara essa atitude afetiva sobre o assunto que ele está fazendo. Mas que frio do... Vamos botar assim, que frio uma xingação aí que vocês possam botar assim, ó. Ai, que dor. Então, ela expressa algo, ela expressa um sentimento. Tá? Ai, que porcaria. Então, eu estou expressando o sentimento. Aqui diz, o sapato apertado. Função conotativa. Quando conota algo, ei, você aí, vem cá tu. Conotativa quer dizer quando eu estou chamando, quando eu estou... não faz isso. Então, é referencial, como diria o que tu disse, Então, a expressão de alguma coisa. A função conotativa é essa. A função fática, ou objetiva, é estabelecer, ou manter, ou interromper a comunicação. Pois bem, então tá, né? Aquela famosa que a gente está fazendo uma ligação e a gente diz, então tá, né? Ou, então, até mais ver, até amanhã. A gente encerra, a gente dá um comando para dizer que deu para aquilo ali. A função poética é aquela que visa a mensagem em si, e evidencia, o pessoal hoje está animado, e é sempre estruturada de maneira ambígua. Então, a música, um poema, um texto, aquilo que sai da rotina da nossa fala. Tá? Então, são as funções da linguagem. Linguagem, pensamento e cultura. A linguagem está associada ao pensamento. E o pensamento define aquilo que eu vivo na minha cultura. Então eu geralmente transmito e falo aquilo que da minha cultura brasileira. Por exemplo, eu falo português. Eu não estou falando uma outra língua com vocês. Se vocês são do meio hip hop, vocês usarão termos, expressões e fala da cultura hip hop. Roupa, posicionamento, estruturação da frase e um monte de coisas. Então, a linguagem também define o que é uma cultura. Eu já expliquei cultura nos capítulos passados. Cultura é tudo aquilo que o ser humano modifica e atua, mas também é aquilo que ele vive. Então, por exemplo, se eu ver o MasterChef, aquelas pessoas estão lá no meio da cozinha, elas vão saber o que é um glacê. Eu vou custar saber o que é um glacê. Mascarpone, outro dia eu estava vendo o pessoal falar lá de doce mascarpone. Eu não sei o que é o mascarpone, não é da minha cultura, mas o pessoal que faz doce entende. Então, a linguagem, ela representa também a cultura que eu vivo.
Ela representa o grupo de pessoas que eu estou. Então, por exemplo, eu falo português porque eu vivo no Brasil, mas eu tenho sotaque de Catarina, porque eu vivo aqui. Então, além da linguagem estruturar o pensamento, a linguagem mantém estreita relação com nossa cultura, que foi o que eu expliquei. A importância da linguagem eu já expliquei, quem não fala não se comunica, e quem não se comunica não se faz entendido. Então, era basicamente o que eu tinha do capítulo para vocês, a função da linguagem. A importância da linguagem. Ponto. Linguagem serve para a gente se entender. Depois, serve para, no caso da música, para se divertir ou se expressar, mas a linguagem é, basicamente, como nos expressamos com o mundo. O mundo são as outras pessoas que nos rodeiam. Tá ok? Um abraço para todo mundo. Vou ver o que essa galera está agitada hoje. Abraço para todo mundo.